eu sou o Dr. Fábio José Pereira da Silva, médico psiquiatra. Na aula de hoje conversaremos a respeito da saúde mental das mulheres. Por que escolhemos esse tema específico das mulheres? Porque é sabido que as mulheres elas apresentam mais transtornos psiquiátricos do que os homens e quando eles ocorrem, os sintomas acontecem em uma gravidade maior. Também sabemos que a questão das alterações hormonais nas mulheres são diferentes das alterações que ocorrem nos homens e principalmente no período da idade reprodutiva da mulher. Então a gente pode caracterizar alguns pontos de uma maneira didática na história de vida da mulher. Então existe a infância, que de maneira muito semelhante à do homem, até que no período da puberdade começa a haver as diferenciações sexuais. Um marco importante para a mulher é a menarca, que significa a primeira menstruação em que aquela mulher vivenciará. Após a menarca, inicia-se a idade reprodutiva da mulher. Essa idade reprodutiva vai até a chamada menopausa, que é a última menstruação da mulher. Nesse período, existem os ciclos menstruais, que ocorrem geralmente em torno de 28 dias ao longo de toda a vida reprodutiva da mulher, e no final dessa vida reprodutiva ocorre um período chamado de climatério, que é quando os ciclos menstruais tornam-se mais espaçados, tornam-se mais irregulares, até culminar finalmente com o término total da menstruação, a chamada menopausa, que é a última menstruação na vida reprodutiva da mulher. Após o período da menopausa, a quantidade de transtornos psiquiátricos, tanto em homens como em mulheres, volta a ser muito semelhantes. Além de tudo isso que a gente já falou, o uso de alguns tipos de anticoncepcionais hormonais também podem afetar a questão dos transtornos psiquiátricos. Falaremos um pouquinho de algumas peculiaridades dos principais transtornos psiquiátricos nas mulheres. Vocês verão muito mais sobre esses transtornos de maneira aprofundada em aulas específicas deles. Bom, um grupo bastante importante de transtornos psiquiátricos é o grupo das depressões, que no caso das mulheres, elas têm 2 a 3 vezes mais risco do que os homens de apresentar esses transtornos. E essa diferença ela ocorre justamente no período reprodutivo da mulher, entre a menarca e a menopausa. Então, mostra uma associação muito maior dessa questão das variações hormonais da mulher, sejam principalmente de estrógenos e progesteronas. Também a mulher tem uma possibilidade muito maior de apresentar quadros de depressões atípicas, em que a mulher apresenta um cansaço muito grande, uma sonolência diurna e noturna bastante intensas, muito apetite, algo que não é tão comum nas depressões. Também é comum que essas mulheres apresentem depressões associadas a quadros comórbidos, quando ocorrem juntos, com transtornos ansiosos. Essas mulheres também tendem a apresentar maior número de queixas somáticas, que são queixas de sintomas físicos que a origem real é por motivos emocionais. Então, por exemplo, algumas dores inexplicáveis, algumas alterações de sensibilidade, formigamentos, por exemplo, fogachos, essas coisas mais, como é que eu posso dizer? Esses sintomas mais inespecíficos. Também é importante saber que as mulheres elas tentam o suicídio 3 vezes mais do que os homens. Isso é um número bastante alarmante. Mas ainda bem que muitas dessas tentativas são realizadas com métodos não letais. Bom, outro grupo de doenças, de transtornos psiquiátricos, é os dos transtornos afetivos bipolares. Então, as mulheres elas tendem a ter mais o tipo transtorno afetivo bipolar tipo 2, em que ocorrem episódios de depressões, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, e alguns episódios de hipomania. E esses episódios de hipomania nem sempre são facilmente caracterizados. Um dado também importante é que mulheres
têm uma chance maior do que os homens, principalmente mulheres de meia idade, de apresentarem alterações no funcionamento da glândula tireoide, que é responsável por grande parte do metabolismo no organismo. Então essas alterações do funcionamento da tireoide podem se manifestar como sintomas emocionais ou podem mesmo piorar, agravando um quadro psiquiátrico instalado. Alterações da tireoide podem favorecer que mulheres com transtorno afetivo bipolar apresentem maior número de ciclagens rápidas, em que a mulher oscila a questão do humor e da energia de uma maneira muito mais rápida, né? Às vezes questões de horas, de poucos dias, do que normalmente acontece no transtorno bipolar, né? No transtorno bipolar mais característico, essas oscilações se dão ao longo de semanas, de meses. Também quando falamos de transtorno bipolar, é importante lembrarmos da questão do tratamento. No caso do tratamento medicamentoso, ele muitas vezes utiliza medicações anticonvulsivantes. E essas medicações, no caso algumas específicas, elas vão ter uma atuação na eficácia dos anticoncepcionais orais. Então, mulheres em idade fértil que usam anticoncepcional oral, quando elas precisam, por conta de outros tipos de patologia, utilizarem carbamazepina, oxcarbazepina ou topiramato, elas têm que estar cientes, têm que ser informadas de que essas medicações reduzem a eficácia do anticoncepcional oral e, portanto, elas vão precisar utilizar ou algum método associado ou outro método de contracepção. Também acontece o oposto, né? No caso, anticoncepcionais orais, eles podem diminuir o efeito de um anticonvulsivante, que é a lamotrigina. Podem diminuir até em 60%. Então, usar anticoncepcional precisa informar também o seu psiquiatra disso, né? Que é bem comum as mulheres considerarem tão banal a questão de usar anticoncepcional que até se esquecem que é um medicamento. Outro grupo de transtornos são os transtornos ansiosos, né? Em que as mulheres têm o dobro de risco que os homens de apresentarem. Então, principalmente transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático. E as mulheres que apresentam TOC, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, nós conseguimos observar, principalmente na questão do período pré-menstrual e na gestação, que existe uma mudança de como esses sintomas acabam acontecendo, né? Nós também temos o grupo das mulheres que apresentam esquizofrenia. E no caso, a esquizofrenia em mulheres acontece em dois momentos, né? Que eles começam em dois picos, entre 20 a 29 anos e de 45 a 49 anos, geralmente logo após a menopausa. E esse pico, logo após a menopausa, acredita-se que é por que o estrógeno durante a idade reprodutiva da mulher tem um fator de proteção contra psicoses. Então, a mulher, normalmente, depois da menopausa, ela vai precisar até de doses maiores de antipsicóticos para o tratamento. Também existe a questão do abuso de álcool, que na mulher é diferente do homem, por causa da fisiologia do organismo da mulher. A mulher, ela, com uma quantidade menor de álcool, ela já apresenta sintomas de intoxicação alcoólica. Isso se deve por uma metabolização diferenciada e isso se deve também por uma alteração tanto na gordura corporal como na questão da distribuição de líquidos, né? Então, a mulher ela é muito mais suscetível a apresentar as diversas complicações decorrentes do álcool no tubo gastrointestinal. Bom, por hoje é isso. Esteja bem.